Aí, prontinho. Bom dia, pessoal. Nossa, desse lado aqui tá calor ou tá frio? Tá de boa? Oi? Perdão, perdão. Então vamos. Ô, gente, bom dia. Confirma para mim uma coisa. A gente terminou de fazer os exercícios da página 192? Eu acho que não. Se não me engano, a gente fez só até o 5. Não, até o 6 a gente fez. Página 192 é a parte de oscilações, tá? De movimento harmônico simples. Fez todos os 7 também? Ai, que bom. Então, ótimo. Então, vamos continuar. A gente vai para a segunda aula de oscilações aí entrando na ondulatória, tá? Então, já é página 192, ondas. Bom, alô. Aí, agora sim. Gente, ondulatória. A parte de ondulatória, eu dividi ela em três pedaços. A primeira parte do assunto, que seria basicamente a aula 2, envolve os conceitos de onda, classificação de onda e os componentes da onda, né? Comprimento, amplitude, frequência, equação. Isso é a primeira parte, que é a parte que costuma cair bastante também nos vestibulares, equação de onda. A segunda parte do assunto, a gente vai falar de fenômenos. Eu diria para vocês que a parte de fenômenos ondulatórios no Enem é uma parte muito tradicional. Então, volta e cai uma questão ou falando sobre reflexão de ondas, refração, difração, efeito Doppler, os efeitos todos relacionados a fenômenos de onda, essa é a segunda parte. E a terceira parte, a gente vai falar um pouquinho de acústica. Vamos trabalhar um pouquinho com as ondas sonoras, falar um pouquinho o que é um harmônico, como que funciona o timbre, frequência. Então, o estudo de ondas ele é dividido nessas partes. Só lembrando, né, que a gente já fez um estudo prévio de ondas, mas focando nos fenômenos da onda. Então, a ótica que a gente estuda, ela não deixa de ser uma parte da ondulatória, tá? Então, vamos lá. Ondas. Para a gente poder definir, onda é uma coisa bem difícil da gente definir, porque muito já. Olha, alô, 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 aí, pronto. Então, assim, se a gente for definir ondas tentando usar o mínimo de palavras possível, que eu sempre gosto de fazer definições bem enxutas para a gente poder entender de fato o que é uma onda, a gente podia dizer que onda é uma forma da energia se propagar em um meio. Da mesma forma que a matéria anda, e a gente estuda isso na física, né, a parte de cinemática, estuda o movimento da matéria. A energia também se movimenta. Só que a energia, ela tem um jeito especial de se movimentar nos ambientes. Ela se movimenta na forma de ondas. E o que é uma onda, na verdade? Uma onda é uma sequência de pulsos periódica. A melhor maneira de você entender isso é imaginar o seguinte: imagina que a gente faça uma experiência onde eu pegue uma corda, amarre essa corda em uma superfície, um ponto fixo, e na outra extremidade eu fico aqui segurando a corda tensionada. E eu quero transmitir para essa corda energia. Então, uma das maneiras que eu tenho para transmitir energia para a corda é fazer isso aqui, ó, chacoalhar. Quando eu chacoalho a corda, eu produzo uma oscilação de energia. Eu dou energia para a corda e os pontos da corda começam a fazer isso aqui. Então, imagina o seguinte, ó, você tem aqui uma corda tensionada, aqui está a parede, vou fazer o desenho, tá a paredezinha, tá? E eu estou segurando aqui, ó.
E aí eu vou fazer um movimento para cima. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tum. Vou pegar e fazer isso aqui, ó. Só para cima. Quando eu fizer isso aqui para cima, eu transmiti energia potencial para esse ponto. Então essa corda ela vai ficar assim, ó. Fase 2. Chama de fase 2. Ó. Eu levantei o ponto. Então, tá vendo? Aqui, ó. Alô? Oi. Ele estava inicialmente na origem aqui, não estava? Quando eu levantei a corda e fiz isso aqui, ó, vum, eu dei energia potencial para esse ponto. Dei energia potencial gravitacional. Fiz MGH para ele, certo? Então esse ponto agora está com energia, ok? Tá. Quando eu faço isso aqui e volto, esse ponto sobe e desce. No momento que esse ponto sobe e desce, o próximo ponto daqui vai subir, o próximo vai subir. E aí a gente consegue observar esse negócio fazendo isso, ó. Ó, aqui. Isso aqui é o pulso, tá vendo? Isso aqui é um pulso de energia. Esse pulso ele vai se propagando. Então, se eu tirar fotos a cada intervalo de tempo específico, eu vou perceber que esse pulso em cada uma das fotos vai estar num lugar. Então, aqui é o instante 0, por exemplo. Aqui é o instante 1, por exemplo. Agora eu vou fazer o instante 2, por exemplo. Aqui, ó. Vendo? O ponto inicial, onde eu apliquei o pulso, tá aqui, ó. Deixa eu fazer de preto, para destacar bem. Aqui, ó, o ponto inicial, onde esse ponto ele recebeu primeiro pulso de energia, certo? Ele subiu. Tá aqui o ponto inicial. Depois que a energia literalmente passou por esse ponto volta a descer. Ai, mas que merda. Desculpa, gente. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ó o ponto A, ponto A, ponto A, ponto A. O ponto B, vamos pegar o ponto B aqui, ó. No momento que eu apliquei o pulso de energia, o ponto B estava bonitinho ali, ó, quietinho, tá vendo? Repousando. A hora que a energia passa por ele, o que ele faz? Levanta. Olha aqui, ó. Esse aqui é o ponto B. Depois que a energia passa pelo ponto maldição, ele volta para o repouso. Aí aqui tem um ponto C, ó. C. Tava quietinho lá, ó. Tá bonitinho. A energia passou por B, o C tava quietinho. Bonitinho. O C tava quietinho. A hora que o pulso de energia passa nele, ó, ele levanta. Tá? Aí, então a energia ela passa pelos pontos. No momento que a energia passa por aquele ponto, o ponto sobe. A hora que a energia passa, o ponto desce. Isso é um pulso de energia. Isso é um pulso, tá? Isso aqui são pulsos. Uma coisa interessante é que para uma onda se propagar, pessoal, isso às vezes a gente esquece. É preciso uma fonte de energia, que no caso aqui do meu exemplo, sou eu, e eu preciso de um meio de propagação. Então, nesse caso, a fonte de energia fui eu, e o meio de propagação foi essa corda. Tudo bem? Isso é um pulso, tá? Então, o pulso de energia é uma porção de energia emitida por uma fonte que se propaga no meio, no meio, tá? Beleza. Tecnicamente, isso ainda não é uma onda, é só um pulso de energia.
Para isso virar uma onda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a emitir pulsos de maneira contínua. Então, se ao invés de eu fazer isso aqui só uma vez, ó, eu começar a fazer isso aqui, ó, pum, 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 energia, 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 energia. Se eu fizer isso de maneira periódica, eu tenho uma sequência periódica de pulsos de energia. Aí eu chamo isso de onda, tá? Ondas são sequências periódicas de pulsos energéticos se propagando num determinado meio. Se propagando num determinado meio. Dado meio. Tá aí. Outra coisa importante que a gente sempre comenta quando vai começar a estudar ondas é o seguinte. Se você observar no desenho que eu fiz aqui, os pontos da corda, todos eles, né? Vai ter um momento em que a energia vai passar por eles. A gente percebe que a energia está passando por eles quando eles levantam na corda. Uma vez que a energia passa pelo ponto, o ponto continua na mesma posição que ele estava antes. Então, é assim, só que estou aqui, eu sou um ponto da corda. A energia passa por mim, eu faço isso, ó, oi, e volto, certo? Então, a onda, ela é um transporte exclusivamente de energia. Os pontos da corda não vão andar. Quando a gente olha para uma corda emitindo pulsos, a gente vê a corda toda balançando assim, dá uma certa impressão de que os pontos da corda estão se movimentando pela corda, mas na verdade não. Os pontos só fazem isso, ó, sobe e desce, sobe e desce. A onda passa, sobe, a onda vai embora, desce. Então as ondas, elas só conseguem, elas são exclusivamente transportes de energia. A onda, ela não transporta matéria, e sim energia, tá? Ondas não transportam matéria, matéria, vírgula, apenas energia. Ah, mas Danilo, e a matéria? Para que serve então? Peraí, energia. Se onda não transporta matéria e transporta, se onda não transporta matéria e portanto transporta energia, então para que serve a matéria? A matéria é o meio pelo qual a energia anda. A energia, ela pode andar no vácuo, como as ondas eletromagnéticas, ou ela pode andar em meios materiais. Então, algumas ondas precisam da matéria para serem transportadas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Ondas transportam energia e não necessariamente matéria, ok? Beleza. Então eu tenho uma fonte, eu tenho um meio e tenho a energia andando aqui, ok? Bom, primeiro algumas informações gerais sobre as ondas. Características das ondas. Características gerais de ondas. A gente trabalha dentro do estudo da ondulatória, basicamente com dois tipos de ondas. E a gente diferencia esses tipos justamente de acordo com o meio de propagação. Existem ondas como, por exemplo, a onda sonora, que precisam de um meio para propagar. Justamente por quê? Porque são ondas que se propagam pela agitação da matéria. Então, por exemplo, quando eu falo, as minhas cordas vocais vibram, ok? O vibrar das minhas cordas vocais causa uma vibração no ar que está dentro da minha boca. Uma vibração é transmitida das minhas cordas para o ar, como se fosse um violão. Uma vez que as moléculas do ar vibram,
essa vibração vai passando para as moléculas vizinhas até chegar nos seus ouvidos. Quando essas vibrações atingem os seus ouvidos, na região do tímpano, essas vibrações vibram o tímpano. E a vibração do tímpano estimula o seu sistema nervoso. Então, quando a gente escuta uma pessoa falando, o que nós estamos escutando são as ondas emitidas pelo ar. Se nós retirássemos o ar daqui, se houvesse vácuo entre nós, tem um filme muito curioso, talvez você já deva ter ouvido falar, é bem antigo, chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme, na minha concepção, é o filme que mais se aproxima do que aconteceria no espaço numa situação hipotética da gente estar lá. O filme inteiro se passa no mudo. Não tem praticamente diálogo no filme. Por quê? Porque boa parte do filme acontece fora da nave espacial. Então os astronautas não se comunicam, não tem som, porque justamente não tem meio material. Então as ondas que precisam de um meio para se propagar, elas são chamadas de ondas mecânicas. Mecânicas. Então, como é que a gente poderia definir uma onda mecânica? Se propagam a partir da vibração das moléculas do meio. Do meio. Tá? Os exemplos que a gente usa, e que são os exemplos que o vestibular basicamente vai exigir de vocês, são as ondas de som, que a gente propaga, e as ondas de vibração em corda. Som e ondas em cordas. Que também produzem som, né? Como que uma corda produz som? Você tensiona a corda e ela vibra. Ela vibra. Ela tem uma onda ali. Só que ela está imersa no ar. Então, no momento que ela vibra, ela estimula as moléculas do ar. Então, o som ele se propaga da onda para o ar e do ar para os nossos ouvidos. Tá? Essas são as ondas mecânicas. Elas não se propagam sem matéria. Tá? Não se propagam no vácuo. Não se propagam no vácuo. Tá aqui. Beleza. No entanto, existem sim as ondas que se propagam no vácuo. Elas são chamadas de ondas eletromagnéticas. Essas são as ondas mais difíceis da gente entender, porque existe uma física um pouquinho mais elaborada para entender o que é uma onda eletromagnética. A gente consegue conceber de maneira até certo ponto natural você transmitir energia para uma corda. Uma chacoalha a corda, transmitiu energia. Agora, como que eu vou transmitir energia no vácuo? Existem certas situações. A gente está estudando o campo elétrico na física, né? Começamos agora nessa semana passada já a estudar campo elétrico. E uma das coisas que o campo elétrico tem como propriedade é a capacidade de gerar energia. Tanto é que quando eu ponho uma carga de, a gente vai estudar isso logo menos, tá? Quando eu ponho uma carga de prova dentro de um campo elétrico, essa carga ganha uma energia potencial. Então, campos elétricos são fontes de energia. Quando eu consigo produzir simultaneamente um campo elétrico e um campo magnético, isso a gente vai falar um pouquinho lá na parte de magnetismo, quando eu consigo produzir dois campos ao mesmo tempo, a partir de alguma fonte de energia, esses dois campos passam a vibrar no espaço. É um campo que se mexe, literalmente. Ele não é um campo parado. Ele é um campo que se propaga. E esta propagação carrega energia. Então, as ondas eletromagnéticas são pulsos de energia
de energia originados a partir da propagação opa, propagação simultânea de dois campos elétrico e magnético. Tá? Como que a gente consegue produzir um campo elétrico que oscila? Né? Tipo, isso é uma coisa muito difícil da gente conceber. Mas uma maneira muito simples de você imaginar é o seguinte. Se vocês lembram quando a gente está estudando campo elétrico, uma das primeiras coisas que a gente definiu lá no campo foi aquela história de carga geradora. Carga geradora é uma carga que cria em volta dela campo. Tá. Quando a gente estuda campo elétrico na eletrostática, o bagulho, eletrostática, a carga que gera o campo, ela tá parada. Então, tipo, você tem uma carga parada, e em volta dela tem um campo. Esse campo, eu posso dizer que é um campo eletrostático. Agora, imagina se eu pego essa carga geradora e comece a fazer assim nela, ó. Mexer, oscilar. Se eu pegar um elétron e fizer isso nele, ó, o campo elétrico dele oscila junto. E essa oscilação é um campo elétrico oscilante. A gente vai estudar no eletromagnetismo uma coisa muito bizarra. Se eu pegar uma carga geradora que gera campo elétrico e começar a oscilar ela vai gerar um campo elétrico oscilante, mas ela também vai gerar um campo magnético. Uma carga, quando se mexe, ela se comporta como um ímã. Quem descobriu isso foi um cara chamado James Maxwell. Ele descobriu que a eletricidade ela tem propriedades magnéticas. Só que para você fazer uma carga elétrica se comportar como um ímã, você precisa fazer ela se mexer. Então, os físicos descobrem que quando eu pego uma carga e começo a oscilar ela, eu consigo gerar simultaneamente esses dois campos. E esses dois campos em oscilação, eu vou chamar de onda eletromagnética, tá? As ondas eletromagnéticas se propagam em meios materiais e no vácuo. E no vácuo. A luz se propaga na água. A luz se propaga no ar. Então ela se propaga num meio material. Ela tem essa capacidade de se propagar. Só que ela não precisa do meio material para se propagar. Justamente por quê? Porque o que oscila não é molécula. Diferente do som. No som, quem oscila é molécula. No, na onda eletromagnética, quem oscila são campos. E essa oscilação de campos, ao mesmo tempo, vai produzir os pulsos de energia. Tá bom? Beleza? Então, essa classificação que a gente dá, a gente fala que é uma classificação de acordo com a natureza da onda. Né? Ondas se propagam de um jeito, ondas se propagam de outro jeito. Tá? Agora, quando as ondas se propagam, existem duas maneiras disso acontecer. Formas de propagação. O que acontece, gente? Para você entender isso, você precisa entender o seguinte. Imagina lá uma corda vibrando. Perdão. Imagina uma corda vibrando. Você bota a corda para vibrar, tchum, 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 tchum. E aí você vai vendo as vibrações. Tá. Quando a gente analisa a vibração de onda, você tem que olhar para duas coisas. Primeira, direção da propagação da onda. Então, vou escrever aqui, ó. Direção
da propagação da onda. Por exemplo, numa onda, numa corda, se você vai olhando, se eu começo a ficar chacoalhando a corda aqui, ó, continuamente, eu vou ver a onda se propagando na direção horizontal aqui, ó, no eixo X, vai, chama de eixo X, ok? Isso é a direção de propagação da onda. Por exemplo, eu estou falando, vocês estão me escutando. Então, existe uma direção de propagação do som, de mim até vocês. Né? Beleza. Mas a onda são pulsos de energia. Quando eu chacoalho uma corda, o pulso de energia ele varia numa direção diferente da propagação da onda. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a onda está se propagando no eixo X, o pulso ele está oscilando no eixo Y. Então, existe, além da direção de propagação, existe a direção de oscilação. Oscilação da onda. Da onda. Tá bom? Então, essa é a maneira que a gente usa para, digamos, classificar a onda. Então, ela tem uma direção que ela se propaga e tem uma direção que ela oscila. Tá. O que pode acontecer quando uma onda se propaga? Duas coisas. Existem ondas chamadas de transversais e existem ondas chamadas de longitudinais. Uma onda transversal é uma onda que se propaga numa direção, então ela anda numa direção, mas a oscilação está em outra direção perpendicular. Então, por exemplo, uma onda que faz assim, ó, ela está ela tá oscilando no eixo Y, mas ela está andando no eixo X. Isso é uma onda transversal. Então, a gente define onda transversal, são as ondas nas quais a direção de propagação de propagação é perpendicular à direção de oscilação. De oscilação. Tá? A gente pode citar aqui como exemplo uma onda na corda. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Pronto. Assim tá bom. Tá? As ondas transversais são aquelas ondas que a gente representa assim. Ó. Então ela está se propagando nessa direção, ó, deixa eu escrever maior. Propagação, tá? E direção de oscilação. Tá? Os dois exemplos que vão ficar por conta desse caso são as ondas eletromagnéticas, todas, importa se é visível ou não é visível, e as ondas de propagação em cordas, as ondas de propagação em água, também tem essa característica, tá? Ondas em cordas. E eletromagnéticas. Tá? Não importando a frequência da onda, que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Tá. Agora, existe uma outra propagação que é um pouquinho mais complicada de a gente entender. Imagina uma onda. Eu vou pegar o caso da onda do som, né?
Como funciona de energia do som? Quando eu falo, como eu disse para vocês, as moléculas do ar vibram. Só que as moléculas do ar vibram de uma maneira muito peculiar. Imagina aqui na minha mão, ó, vou levantar aqui para o pessoal de casa enxergar. Eu tenho uma camada de ar aqui. Tudo bem? Ó, na minha mão tem uma camada de ar. Agora imagina que eu pegasse essa camada de ar e começasse a fazer assim nela, ó. Aperta, aperta, afasta, faz assim, ó. Tudo bem? Eu estou fazendo isso. Cada vez que eu faço isso aqui, ó, o que acontece com a pressão do ar aqui dentro? Aumenta. E quando eu faço isso é uma onda sonora. A onda sonora, ela não é uma onda que faz assim como a da luz. Quando eu falo, entre nós existe uma camada de ar. Essa camada de ar, ela começa a vibrar de uma tal maneira que algumas partes são comprimidas e a pressão ali aumenta, e outras partes são expandidas, a pressão diminui. Eu vou tentar desenhar isso aqui. Essas ondas, elas são chamadas de ondas longitudinais. Longitudinais. Por que elas têm esse nome? Elas se propagam numa direção, então o som vai se propagar na minha direção e vocês, e a oscilação ela também é na mesma direção. Como as moléculas de ar, como as moléculas de ar vão vibrando, entre nós vão aparecendo regiões de alta pressão e regiões de baixa pressão. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui está o som. Alô? Aqui. Aqui está o som. Aí olha só o que vai acontecer. Lá para umas 10h30 eu acabo, tá? Só mais uma. Ai, é gostoso fazer isso. É satisfatório. Filha da puta! O que é isso aqui? É uma orelha. É. Olha lá. Uma orelha. Filha da puta! Essas regiões aqui, ó, que estão umas moléculas mais comprimidas, são regiões de pressão alta. Pressão alta, pressão baixa. Pressão. Filha da puta! Então, o que acontece? Essa onda, ela se propaga nessa direção. Propagação. E a oscilação também. Ó, contrai, expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Então, a energia, ela está andando, não assim, ó, ela está andando na mesma direção de oscilação. Oscilação. Isso é uma coisa muito interessante. Gente, eu estou dando umas marceladas, tá? Hoje. Ó, tem um experimento muito interessante, você pode procurar. Ondulatória, gente, é uma dica, tá? Fuça no YouTube. Vocês vão encontrar um monte de videozinho de experiência muito legal. Porque ondas, quanto mais você visualizar coisas, mais você vai entender. Tem um experimento que os caras fazem o seguinte: eles pegam um tubo, pode ser um tubo de flauta, enfim, um tubo, e aí colocam no tubo areia. Então, imagina aqui um cano. E um cano, ó. Tá? Os caras fazem lá com um cano transparente, para conseguir ver dentro do cano. Aí os caras enchem aqui, ó, dentro do cano, de areia. Tipo uma areia bem fininha. Bem fininha. Sabe aquela areia tipo de praia mesmo? Bem fininha. E aí os caras colocam aqui um som. Uou, uou, uou. O som vai propagando dentro do tubo. E a areia tá aqui embaixo. Mano, acontece uma coisa muito curiosa.
Nas regiões de diferença de pressão, você tem aqui uma região de alta pressão, ar comprime, ar expande. Ar comprime, ar expande. Ar comprime, ar expande. Assim vai. Expansão, contração, expansão. Você começa a ver um negócio assim, ó. Nas regiões de compressão, você vê acumular um monte de montinho de areia. E nas regiões de expansão, você não vê nada. Esse experimento é tão interessante que você consegue estimar o comprimento da onda pela diferença entre os dois montinhos aqui. Certa vez caiu uma questão da manteiga no micro-ondas. Alguém lembra dessa questão da manteiga no micro-ondas? Olha a questão que filha da puta. O cara pegou uma barra de manteiga e colocou no micro-ondas. O experimento propunha que ele conseguisse, porque esse micro-ondas é onda, só que é onda eletromagnética. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou uma, uma espécie de uma barra de manteiga, colocou no micro-ondas e ligou um pouco ali. As ondas do micro-ondas bateram na manteiga. E ele percebeu, depois de um certo tempo, que tinha algumas partes da manteiga que estavam derretidas e a outra não. Derretida e outra não. Derretida e outra não. Derretida e outra não. E ele queria que explicasse por que isso acontece. Tá? Essas partes que estão mais quentes, que derreteram e as outras não, são partes onde receberam mais onda. Isso aqui você consegue ver mais ou menos a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Tá? Isso é uma forma de você enxergar a oscilação desse tipo de onda. Tá bom? As questões de ondulatória, elas sempre têm umas coisas meio estranhas mesmo. Tá? Tudo bem? Então tá aí as duas formas de propagação, transversal e longitudinal, ok? A longitudinal, a gente deixa ela por conta do som. Aqui eu coloquei, tá? Som é uma onda longitudinal. Tem um experimento também que os caras fazem em laboratório, que é assim, para mostrar o que é uma onda longitudinal, né? Os caras amarram uma, sabe aquelas mola gigante? Eles amarram uma mola na parede e a outra parte da mola eles colocam num sistema que começa a fazer assim na mola, ó. Só que bem rápido. Então a mola está esticada e o oscilador, ao invés dele fazer assim, ó, ele faz assim. Comprime, expande. Comprime, expande. Comprime, expande. Então você começa a ver a mola com regiões de compressão, expansão, compressão, expansão, compressão, expansão. Tá? Com mola eu consigo visualizar isso daqui de uma forma um pouquinho mais clara. Tá bom? Beleza? Ah, deixa eu só tomar uma água aqui. Nossa, aqui tá bem quente, hein? Vamos lá. Representações de ondas. Existem algumas maneiras da gente representar ondas, tá? Dentro do contexto da ondulatória. Eu vou primeiro fazer a representação mais tradicional, e aí a gente aproveita e fala dos elementos da onda, tá? Então, a representação mais comum é aquela que vocês conhecem. Aqui. Essa aqui é a representação mais comum de uma onda, tá? Aqui você tem uma fonte, a fonte, tá? Essa fonte, ela está oscilando na direção Y, então ela vai para cima e para baixo. Cima e baixo. Faz onda, isso aqui. Tudo bem?
Cada vez que ela faz uma oscilação para cima e uma oscilação para baixo, ela produz isso aqui, ó. Tudo bem? Tá, eu vou desenhar mais uma aqui, porque daí fica fácil de eu representar o que eu quero. 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Pronto. Aqui. Pronto. Aqui. Beleza. Dentro da onda, existem alguns elementos que para nós são importantes. Você tem aqui esse ponto aqui, ó, que está no máximo de oscilação, né? Tá. Esse ponto aqui a gente chama de crista da onda. Tá? A crista da onda, ela contém o ponto que está recebendo a energia naquele momento. Então a energia está passando por aqui, ó. Tudo bem? Quando a energia passar por aqui, o que vai acontecer com esse ponto? Vamos imaginar que a onda ela está se propagando para a direita. Propagação. Propagação. Tá. Então imagina a energia fazendo isso. Quando a energia passar por esse ponto, o que ele vai fazer? Cair. Concorda? Então esse ponto ele está caindo aqui. Tá. E esse ponto aqui, tá vendo? Ó? Ele está com a mesma altura da crista, só que ao contrário. Uhum. A gente chama isso de vale da onda. Só que tem uma coisa importante. É aqui que entra aquela uma coisa meio maluca. Esse ponto aqui, a hora que a energia estiver passando por ele, ele vai estar descendo, não vai? E esse aqui? Quando a energia passar por ele, o que vai acontecer com ele? Subir. Então, gente, uma coisa que você precisa se acostumar. Imagina a energia passando. Esses pontos, eles estão assim, ó. Tudo bem? Enquanto um está descendo, o outro está... Ó, passa energia, passa energia, passa energia, passa energia, passa energia, passa energia. Pum, 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 pum. Esses pontos a gente vai dizer, vamos chamar de ponto A e ponto B. Eu vou dizer que A e B estão em oposição de fase. Esse é o nome que a gente dá para esse comportamento. Isso aqui é muito importante, porque depois a gente vai usar isso aqui para determinar interferência de ondas. Quando que a interferência é construtiva, quando a interferência é destrutiva, tá? Então, na onda, eu tenho pontos que vibram em oposição de fase. Mas eu também... Vou mesmo, não. Do mesmo jeito que eu tenho pontos que vibram em oposição de fase, eu também tenho pontos que vibram em fase. Por exemplo, eu coloquei aqui ponto A, ponto B, eu vou colocar aqui um ponto C. O ponto C também está descendo, não está? E o ponto D está subindo. Então, assim, enquanto A e C descem, B e D sobem. Sacaram? Então, ó, os pontos A e B, C e D, vamos colocar aqui, ó, C e D, estão em oposição de fase. Já os pontos A e C e B e D estão em fase. Estão em fase. Agora você consegue explicar melhor aquele conceito de interferência construtiva. Quando que ocorre uma interferência construtiva de ondas? Quando ocorre o encontro de dois pontos de fase. Sobe a onda, né? Quando que vai ocorrer uma interferência destrutiva? Quando dois pontos em oposição de fase se encontrarem. A onda se anula, tá? Então é importante ter essa noção de fase. Vocês lembram uma vez que caiu no Enem aquela questão do fone de ouvido que anula ruído?
O som, ele tem uma forma, não tem? O fone de ouvido, como é que ele consegue anular o ruído? Ele produz uma onda em oposição de fase da onda do som e joga essa onda para fora. Então imagina um fone emitindo onda. Mas imagina que a onda do fone é exatamente o contrário dessa. O que acontece quando as duas se anulam? Quando as duas se anulam, elas se encontram. O fone anula o som porque eles anulam uma onda na outra. Tá? Tudo bem isso? Beleza? Tá. Outras coisas que eu preciso definir na onda. Quem determina o quanto esse ponto sobe é a fonte, não é? Uá! Ou eu subo um pouquinho, ou eu subo muito. Tá. Você concorda que quanto mais alto tiver esse ponto, mais energia potencial ele tem, mgh? Então, tá. Toda onda tem uma altura. Toda onda tem uma altura. Essa altura da onda, aqui, ó, eu vou chamar de Azão, ela serve tanto para medir a altura da crista, como para medir a altura do vale. Mano, essa altura é a energia da onda. Porque, tipo, se eu levanto muito, eu dou muito mgh para os pontos, não dou? Se eu levanto pouco, eu dou pouco mgh. Então, esse a gente chama de amplitude. Amplitude. E a amplitude, que é a altura da onda, está relacionada com a energia dela. Quanto maior a amplitude da onda, mais energia ela transporta. Vou escrever isso aqui, ó. Quanto maior a amplitude da onda, vírgula, maior a energia transportada. Por exemplo, calma aí. Vamos trazer isso para a nossa vida. O que a amplitude significa para uma onda de luz? Se a luz está alta ou baixa. Por exemplo, lá fora a luz está muito intensa, não está? Está muito iluminado. Amplitude alta. Quando você entra num lugar e está mais escuro, tem pouca luz, amplitude baixa. A intensidade da luz tem a ver com amplitude. E com o som a mesma coisa. Você controla o som no volume. Controla. Quando você aumenta o volume, o que acontece com a amplitude da onda? Uou. Aí fica aquele som forte. Aí quando você diminui o volume, o que acontece com a onda? Tem um aparelho nos computadores, né? Porque hoje em dia as músicas são feitas todas praticamente digital, né? Vai qualquer pessoa lá, canta e a voz da pessoa fica maravilhosa. Os caras fazem todo um tratamento, né? E tem um dispositivo nesses programas de música chamado compressor. O que o compressor faz com a onda? Comprime. Para que se usa um compressor, por exemplo, numa edição de música? Para você tirar barulhos muito fortes. Então, às vezes você vai gravar, por exemplo, vai fazer um show, ele vai gravar ao vivo o show. Então tem muito barulho alto ali, gente gritando perto do microfone. Então, a hora que você põe o som no computador, você consegue ver todas as ondas sonoras que foram captadas. E aí, o que o compressor faz? Ele pega lá a onda de voz do artista, tudo que tiver maior amplitude que aquilo, ele simplesmente comprime. Então, tipo, dessa forma, corre o risco de ter algum barulho vazado, algum som que seja fora do que o cara está cantando, tá? Eu estou contando essas coisas para vocês porque isso é questão de vestibular. É muito comum nos aparelhos de edição de música existir uma coisa chamada compressor. Aí você fala, caralho, eu nunca vi na vida. Entenderam? Então fiquem atentos porque os exemplos são inúmeros, tá? Amplitude tem a ver com a energia da onda. Tá? Outras coisas a gente precisa definir aqui. Qual é o tamanho de uma onda? Quanto mede uma onda? Puta, depende.
Depende da onda. Eu tenho ondas, gente, cujo tamanho é metro. Metro. E eu tenho onda cujo tamanho é nanômetro. São extremos. Ondas longas. Essa maldição, velho. Ondas longas, ondas curtas. Tudo bem isso? Quando eu olho para essa imagem, o que eu chamo de comprimento da onda? É uma crista mais um vale. Uma crista mais um vale. Por que o comprimento de uma onda é uma crista mais um vale? Na verdade, o comprimento da onda, gente, é justamente o evento de uma oscilação completa. Para você fazer uma oscilação completa, você tem que subir e descer. Então, se você pegar o tamanho da crista mais o tamanho do vale, eu tenho o comprimento de onda. Então, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É o comprimento da onda. Existem outras maneiras de você determinar comprimento de onda, tá? Da onda. Tá? A definição de comprimento de onda é uma crista mais um vale. Ou você também pode pegar a distância entre duas cristas, coincide com o comprimento de onda, ou a distância entre dois vales. Então, comprimento de onda, vamos colocar aqui. Comprimento de onda. Comprimento de onda. Distância de uma crista mais... Ai, não era para escrever de vermelho, perdão. Toda vez que eu vou escrever de vermelho aqui, eu lembro do Edivan. Espera aí. Comprimento de onda. Que a gente representa pela letra lambda. Crista mais vale. Tá aí. Beleza? Amplitude, comprimento de onda e os pontos em oposição ou em fase. Tá? Beleza. Isso a gente vai representar pela letra lambda. Beleza. Velocidade da onda. Velocidade da onda. A velocidade da onda depende basicamente do meio onde ela está. Isso vale tanto para a luz, isso vale para o som. Né? No caso da luz, por exemplo, a gente já tem uma certa conhecimento disso, né? A gente criou até uma grandeza para medir o quanto a luz diminui a velocidade, que é o índice de refração, né? Então, a velocidade de uma onda, a velocidade de uma onda, da onda, depende do meio de propagação. De propagação. Mas, de maneira geral, pessoal, a velocidade da onda é ΔS sobre ΔT. Ou seja, ela é medida em metros por segundo. Tudo bem? Beleza? Só que tem um detalhe, e é aí que entra a equação da ondulatória. As ondas são eventos de emissão de energia, só que de maneira periódica, certo? Então, existe aqui nas ondas o conceito de período. O que seria o período de uma onda? É o tempo necessário para que a fonte oscile uma vez inteira. Porque para pensar, aqui está a fonte oscilando. Você concorda que quando a fonte fizer isso aqui, ó, vum, vum, e voltar, ela fez isso aqui? Então ela vai gastar um tempo para fazer isso. O tempo que a fonte oscila, eu chamo de período da onda, tá? Então, ó, T
é o período de oscilação. Ô, gente, pelo amor de Deus, porque isso é uma coisa que a galera confunde pra cacete. Ah, Dan, ontem mesmo um aluno veio me perguntar, Dan, quando uma onda muda de meio, muda o período de oscilação? Não. O período de oscilação é a única coisa da onda que nunca vai mudar. Por uma razão muito simples. Quem é que manda no período de oscilação? É a fonte. Então, não importa que fenômeno ondulatório uma onda venha a sofrer, o período não vai mudar. O período depende de quem produziu a onda. Tá? Beleza? Ok. Esse período no sistema internacional é dado em segundos. Inclusive a gente até citou lá, né, no caso das oscilações, sistema massa-mola, período. Sistema de pêndulo, período. É a mesma coisa para um tipo de onda qualquer. Fala. Cris Tavares. Se for uma onda desse tipo, sim. Porque, na verdade, a contração, no caso das ondas longitudinais, né, você tem contração, expansão, contração, expansão, contração, expansão. Onde que está o pico de energia? Na contração. Então, isso aqui seria uma crista, isso aqui é uma crista, isso aqui é um zero, isso aqui é um vale. Uma crista, um zero, um vale. Uma crista, um zero, um vale. Tá? É basicamente essa a ideia. Pico de maior energia, pico de maior energia, pico de maior energia, pico de... E esses picos aqui seriam os picos de energia zero. Não tem muito esse conceito de negativo. O que tem é o conceito de fase ou oposição. Quando você quer dizer que um está positivo e o outro, entre aspas, negativo, você fala que eles estão em oposição. Só isso, tá? Outra coisa, gente. O período é o tempo de uma oscilação completa. Tá? Só que você concorda que, durante uma oscilação completa, a fonte produz uma onda inteira? Então imagina o seguinte, ó. Oscilei, produzi a primeira onda. Segunda oscilação, eu produzo a segunda onda. Então, cada oscilação que eu produzo, essa onda percorre um lambda inteiro. Então, essa equação aqui, ó, ΔS por ΔT, ela pode ser escrita de um outro jeito, conveniente para a gente na ondulatória. A gente pode escrever que a velocidade da onda é um lambda a cada período. Cada período, um lambda. Cada período, um lambda. Cada período, um lambda. Só que lá do movimento circular, a gente aprendeu que frequência é o inverso do período. Se frequência é o inverso do período, eu posso escrever essa equação de outra maneira. Eu posso escrever que V igual a lambda dividido pelo período, ou lambda multiplicado pela frequência. Pronto. Tá? Essa equação, V igual a lambda multiplicada pela frequência, é o que a gente chama de equação fundamental da ondulatória. Tá? Ela relaciona a velocidade de propagação de uma onda com o comprimento dela e com a frequência dela. Tá? A parte matemática de ondulatória, gente, ela é muito pesada. Vocês não têm uma noção. Agora, essa equação é a que mais aparece em vestibular. Tá? Equação que a gente chama de fundamental da ondulatória. Equação fundamental. Tá? Lembra que se nós estivermos trabalhando no sistema internacional, o lambda precisa estar em metros e o F precisa estar em segundos a menos 1, que é o hertz. Né? Que é o hertz. Tá?
Alguém pode mandar foto no grupo, no último quadro, por Espera aí que eu favor? fico ali no quadro, Anjo. Espera aí. Espera aí que eu fico aqui no cantinho. Pronto. Aqui tá bom? Pronto, obrigada. Nada. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha só, gente, para a gente entender um pouco a dimensão das ondas que a gente está trabalhando. Eu vou pegar uma onda de luz, vou pegar uma onda de som, para a gente fazer umas brincadeirinhas aqui, tá? Peraí. Escolhe uma cor aí, vai, do arco-íris. Roxo, violeta, né? Ó, já foi boa na cor, boa. Eu adoro violeta. Estou procurando a frequência da cor violeta, tá? Que eu não sei de cabeça. Violeta. Eu vou arredondar, tá bom? Ela vai entre 680 e 790 terahertz. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar 700 terahertz. Violeta. 700 terahertz. Vocês têm noção do que é isso, cara? Imagina uma fonte produzindo um campo eletromagnético. E essa fonte ela tem que produzir o campo oscilando uma partícula. Se essa fonte for uma fonte de luz violeta, ela vai oscilar esse número de vezes a cada 1 segundo. É o número de chacoalhões que ela tem que dar para produzir a onda violeta. Vamos supor que essa onda esteja se propagando no vácuo. 3,10 metros por segundo. Vamos calcular o tamanho dessa onda. Vamos calcular o tamanho dela. Tá? E aí nós vamos perceber uma coisa muito louca. V igual a lambda vezes F. 3,10 igual. Eu vou usar o lambda como 7 vezes 10 a 14, tá bom? Que é 710 a 12, é a mesma coisa que 710 a 14. 14 vezes o lambda. Então, o lambda para a luz violeta, lambda da violeta, vai dar 3 sobre 7. Quanto que dá 3 por 7? Dá 0, alguma coisinha. Eu vou arredondar, tá, gente? Porque, na verdade, o que importa para mim é a ordem de grandeza. 0,4. Então, fica 0,4 vezes 10 elevado a 8 menos 14. Né? Porque isso aqui vai passar dividindo, menos 6. Opa. Metros. Olha o tamanho da onda de luz. As ondas de luz, pessoal, elas são tão pequenininhas que a gente costuma usar uma unidade chamada nanômetro. Então, é muito comum que você encontre comprimentos de luz em nanômetros. Nanômetros é 10 a menos 9. Como que eu faço aparecer 10 a menos 9 aqui, ó? 410 a menos 9. Vê se dá. 4, 10 a menos 7, 40, 10 a menos 8, 410 a menos 9. É isso aqui, ó. Violeta. 410 a menos 9
metros ou 400 nanômetros. Quando vocês estudam lá na biologia a parte de botânica, não tem aqueles negócios lá da clorofila que absorve não sei quantos nanômetros. Que não é isso. É o nanômetro. Então, por exemplo, você fala assim, ó, tal molécula, olha o termo, tal molécula absorve na faixa dos 400 nanômetros. O que isso quer dizer? Que ela absorve luz violeta. Ela consegue absorver onda naquele comprimento, tá? Beleza? Ok. Oi. 700 a 12. 12 ou 7 a 14. Eu só joguei os dois zeros para cá, tá? Então, normalmente as frequências de luz, elas vêm na forma de terahertz, 10 a 12. 700 terahertz, taranã. E os comprimentos vêm na forma de nanômetros, justamente porque são ondas de frequências muito altas e ondas de comprimentos muito baixos, tá? Se eu pegar, por exemplo, e comparar uma onda de luz violeta com uma onda de luz vermelha, com qualquer outra do espectro, né? O que vai mudar é a frequência e o comprimento. Ali. Isso vale para ondas do tipo ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas, ondas de microondas, ultravioleta. Qualquer onda eletromagnética está dentro dessa magnitude aqui. Tá? Beleza? Agora eu vou pegar um outro tipo de onda, som, que não tem nada a ver com luz. Som. Bom, som, a luz eu reconheço pela frequência através dos meus olhos. Então, os meus olhos conseguem olhar para essa frequência de onda e identificar aquilo como uma cor. Os meus ouvidos fazem isso com o som. Então, tem uma nota lá do som, que é a nota Lá, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, cuja frequência é 440 Hz. A frequência da nota Lá, fundamental, que a gente chama, né? É de 440 Hz. Olha a diferença de ordem de grandeza da luz para o som. Tá. A velocidade do som também é bem diferente, né? No ar, ela vale 340 metros por segundo. Então, vamos calcular o comprimento de onda de som, para a gente ter uma noção da diferença de tamanho das ondas. V igual a lambda F, para a nota Lá. Para a nota Lá. V igual, não, 340 igual a lambda vezes 440. Aqui. Você vê que a dimensão é bem diferente, né? Ó, 340 dividido por 440 vai dar aproximadamente 0,77. Eu vou arredondar para 0,8. Aproximadamente 0,8. 0,8 o quê? Metros. 80 centímetros é o tamanho da onda. 3 ondas de som dá 2 metros. Percebe a diferença de magnitude das coisas? Tá? Ondas longas, com frequências mais baixas, tá vendo? Ó? Ondas pequenas, com frequências mais altas. Isso é um comportamento comum. Isso é um comportamento comum. A gente vai perceber, por exemplo, que ondas que têm frequências mais altas tendem a ser mais curtas. Isso é fácil a gente provar. Por que que normalmente ondas mais curtas têm maior frequência? Vamos pensar. Frequência e comprimento. Vamos lá.
O pessoal só atacando a bolachinha lá. Só esperando o negócio da bolacha. Plim, plim. Ai, já fiz cagada aqui, peraí. Um, dois. Aqui. Um, dois, um, dois. E, ó. Um, dois. E um, dois. Nhão. Quantas ondas eu fiz? Uma, duas, tá. Agora, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui é meio viagem. Tá aqui a fonte, tá? Eu vou oscilar um quadradinho por segundo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volta, tom, tom, tom. Tudo bem? Estou oscilando. Então, eu tenho um período de oscilação. Tá? Por esse período de oscilação, essa onda tem uma frequência. Para você entender direito o que é frequência, de verdade, numa onda, tenta se imaginar o seguinte. Imagina que você esteja olhando aqui de cima. Ó. Você está aqui olhando. Se você estiver olhando aqui, você concorda que você vai ver esse ponto subindo e descendo? Cada vez que o ponto sobe, passa uma onda por você, não é? O que é a frequência? É o número de vezes que você vê essa crista por segundo. Então, por exemplo, se uma onda tem 440 Hz, quer dizer que se você ficar olhando aqui, você vai ver 440 cristas passando na sua frente em um segundo. Se a onda tem 700 terahertz, quer dizer que você vai ver 700 tera de cristas em um segundo. Muito rápido. Isso é mais ou menos a noção de frequência, ok? Tá. Agora, imagina se ao invés de eu oscilar com esse período, eu começar a oscilar mais rápido. O que vai acontecer com essa onda? Por exemplo, eu vou diminuir o tempo de oscilação. Eu vou dobrar a minha frequência, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Essa dá. Ó. Quando eu começo a oscilar mais rápido, eu começo a produzir uma nova onda. Se eu estou oscilando mais rápido, essa onda ela vai começar a ficar mais curta. Quanto mais rápido eu oscilo, menor fica a distância entre duas cristas. Então, existe sim uma relação aqui, que é, se eu oscilo muito rápido, eu produzo ondas menores. Se eu oscilo devagar, a distância entre as cristas tende a aumentar. Isso é claro para vocês, gente? Tá? Beleza? Por isso essa discrepância brutal de comprimentos de onda. Por isso que muitos alunos falam assim, professor, eu posso dizer que o lambda é inversamente proporcional à frequência? Sim. Se você estiver trabalhando com uma onda que está andando com uma velocidade, por exemplo, né? O melhor exemplo para você citar nessa questão são as ondas de luz. No vácuo, todas as ondas andam com essa velocidade. Todas. 3, 10 oitava. Azul, 3, 10 oitava. Verde, 3, 10 oitava. O que vai diferenciar é a frequência e, consequentemente, o comprimento. Tudo bem? Beleza? Oi. Isso, porque o que acontece, né? Vamos supor, eu estou aqui oscilando, produzindo uma onda. Ela está no vácuo. Se ela entrar no ar, ela vai entrar com a mesma oscilação, porque sou eu que estou mandando nela. Por isso que eu falo, em nenhum fenômeno ondulatório a frequência muda. Não existe isso. Tem um fenômeno, vamos ver se alguém sabe. Tem um fenômeno ondulatório que você tem a sensação que a frequência mudou. Como chama? Doppler. O Doppler, você tem a sensação que a frequência mudou, mas ela não mudou. Mas isso acontece por quê? Porque a fonte
que manda a onda, ela está andando. Então, se você está parado, por exemplo, está parado aqui, e você tem uma onda mandando uma fonte de frequência, você enxerga aquela frequência. Agora, se você estiver parado e a onda andando, você tem a nítida sensação de que a frequência muda. É o que a gente chama de frequência aparente, tá? A gente vai estudar isso também na parte de fenômenos. Essa é uma parte introdutória, tá, gente? Perguntas até aqui? Tá. Eu queria falar mais uma coisinha. Deixa eu ver. Ah, é dessa aula, tá ótimo, porque eu estava com medo que fosse outra aula. Existe todas essas coisas que eu mostrei para vocês, elas foram tiradas a partir dessa representação de onda, ó. Existem outras formas de você representar uma onda, por isso que eu escrevi aqui, ó, representações de onda. Então vamos lá. Podemos também representar as ondas representar as ondas por por linhas e raios de onda. É, vamos imaginar uma situação. Isso também tem no YouTube, tá? Todas essas coisas que estão tendo no YouTube. Imagina uma situação que é assim: eu tenho tipo uma bandeja bem grande, bem rasinha, e eu vou colocar água nessa bandeja. E vou deixar aquela água bem paradinha. E aí eu vou pegar uma fonte de onda, que é uma goteirinha, e vou começar a pingar água pingar gotinhas na água. Se você já jogou uma coisa na água, você percebe que quando você joga uma coisa na água, ela forma uma onda circular, né? E ela vai espalhando. Esse tipo de onda, que forma um círculo, chama de onda bidimensional. Faz assim, ó. Ela vai andando em duas dimensões. Para representar essas ondas, eu posso fazer assim, ó. Ai, meu Deus. Eu tenho muito medo de fazer esse desenho, mas vamos lá. Então vamos imaginar este pontinho preto aqui, ó, é a fonte de onda. Então, imagina que você está olhando aqui para uma piscina e eu vou começar a jogar água na piscina, só que de maneira periódica, tá? Beleza. Eu já saio da frente, tá? Pronto. Parece um alvo, né? Ó. Aí é o seguinte: no centro, você tem a fonte de onda, tá? Sabe que uma coisa boa de representar assim é terremoto. Isso aqui é o epicentro, tipo, teve um tremor de terra. Aqui é o epicentro, o terremoto ele se propaga assim, tá? Ó, ó, pronto. No meu desenho,
Observa que eu fiz algumas linhas fortes e fracas, tá vendo? Isso tem uma representação importante. Então, isso aqui são linhas de onda, tá? Isso aqui são linhas de onda. Tá? Essas ondas vão se espalhando nas duas dimensões. Aqui está a fonte. Observa que existem linhas grossas e linhas tracejadas. Essas linhas grossas e tracejadas são uma forma de você representar crista vale. Então, se nós víssemos uma onda desse tipo aqui, ó, numa perspectiva de cima, você não conseguiria ver partes mais próximas do seu olho, partes mais distantes do seu olho? Partes mais para cima, partes mais para baixo? Então imagina isso, ó. Isso aqui é uma crista, isso é um vale. Isso é uma crista, isso é um vale. Crista e assim por diante. Crista. Hã? Não, não tem que ser deformado assim, porque eu desenhei assim, porque eu não consigo desenhar. Mas você tem que desenhar uma circunferência perfeita. E você só pode ir embora se você desenhar essa circunferência perfeita. Ai, Lari, que pergunta é essa que você me faz? Você tá de brincadeira, né, velho? Só faltou ela falar assim: tem que ser essa bosta assim, parece um ovo? Nossa, cara. Pô, você me fudeu agora, fiquei chateado agora, velho. Caralho, velho. O cara se fode pra desenhar aqui. Tem que ser torto assim? É. Ai, caralho, vocês, viu? Foi péssimo. Eu tô brincando, eu tô brincando. Ó. Então, a linha mais grossinha é a crista. Caralho, velho. Isso eu vou contar pra todo mundo. Crista. E essa daqui é o vale. Essa representação, pessoal, ela é bem importante para quando a gente for estudar o fenômeno de difração na fenda dupla. Difração e interferência na fenda dupla, tá? Que é o experimento do Christian lá. Beleza. Eu também posso representar essas ondas. Então, isso aqui são linhas de onda, tá bem? Eu também posso representar essas ondas como a gente fazia na ótica. Quando você queria representar a luz na ótica, o que você fazia? Um raio. Então, eu também posso representar as ondas por raios, que é uma representação muito mais simples do que essa chata aqui que eu desenhei. O raio de onda, você desenha assim, ó. A onda ela não está se propagando a partir daqui, ó, em todas as direções. Você faz isso, ó. Não é para ficar torto. Antes que, né, o pessoal comece a criticar os críticos de arte. Aqui, ó. Ó. Você pode desenhar quantos raios de onda você quiser. Ó. Para você dar o sentido de propagação para o raio, você faz como a gente fazia na ótica, bota uma setinha. Sim, ó. Ele está indo de dentro para fora, né? Então ele faz isso, ó. Tá? Aí você não precisa colocar crista e vale. Aí você não precisa. Quando você usa o raio, você não está muito preocupado em representar a crista e o vale. Então, por exemplo, quando que a gente usa essa representação normalmente? Quando eu estou trabalhando na ótica. Quando eu for, por exemplo, explicar sobre interferência, eu vou precisar representar desse jeito. Porque, por exemplo, já para ir dando spoiler, né? Imagina isso aqui é uma fonte de som. Está emitindo som. Aí eu coloco aqui uma outra fonte de som. Essa outra fonte de som, ela também começa a produzir ondas. Você concorda que uma hora essas ondas vão se encontrar? O que pode acontecer? Pode acontecer de uma crista desse som encontrar o vale de outro. Interferência destrutiva. Pode acontecer de uma crista encontrar outra crista. Aí, interferência destrutiva. Então, a gente vai desenhar, quando for falar disso, né? A gente vai desenhar esse tipo de representação. Ok?
Sim, por exemplo, tem um experimento também aqui no YouTube que é muito legal, que o cara faz o seguinte, ele tem dois vibradorzinhos assim, ele coloca os dois vibradores na água e os vibradores começam a fazer assim, ó, em fase. Então você começa a ver as ondinhas perfeitas. Vai chegando uma hora que essas ondas vão se misturando. E aí você vê direitinho a região da onda onde uma crista encontra a outra e a região que é mais plana, onde a crista encontra o vale. É bem esse caso mesmo, tá? Das interferências. Ok? Acho que por enquanto, gente, é o suficiente, né? Para a gente começar a estudar. Fazer uns exercícios. Eu vou mandar para vocês no grupo uns vídeos que eu tenho do YouTube lá, separadinhos. Página 195, gente. Isso aqui. Tá aqui a onda. Ó, propagação da onda, sentido no eixo X, tá? O oscilador, sei lá o que está oscilando, o oscilador ele está fazendo isso aqui, ó, tá? Tem um oscilador e à medida que ele oscila, a onda vai sendo produzida e se propagando, tá? O oscilador, gente, ele oscila no Y com amplitude de 0,2, né? Ele vai do menos 0,2 ao mais 0,2 metros, tá? Ele diz que a frequência da onda é meio hertz. Meio hertz. Meia oscilação por segundo. Ô, gente, o que que é meia oscilação aqui? Porque quando ele fala frequência meio hertz, né? Ó, ele está falando que é meia oscilação por segundo. O que é meia oscilação aqui? É um vale ou uma crista.
Isso é meia oscilação, ó. Vum. Então a onda, ele demora meio segundo para fazer isso. Aqui, ó. Tá? Aí ele fala o seguinte: classifique a onda quanto à natureza e forma. Ah, peraí. Ele fala que é uma corda. Então, é uma onda mecânica, porque está se propagando num meio material, e transversal. Justamente porque a direção de propagação é diferente da direção de oscilação, né? Transversal. Determina a amplitude da onda, também já sabemos. A amplitude é 0,2. Você coloca em módulo, tá? A amplitude. Não precisa colocar menos 0,2, é só 0,2. Tá? O comprimento da onda, meio 1 metro, né? O comprimento da onda é 1 metro. O lambda é 1 metro. Que seria isso aqui, ó. Vale crista. Essa distância aqui é 1 metro o comprimento de onda. Um lambda. Os pontos que são vales e cristas. Então, vamos lá. Aqui é o ponto C. Os pontos A e B são cristas. Os pontos C, D, E são vales. Então, A e B, cristas. C, D e E são vales. Cite um exemplo de dois pontos que vibram em oposição e pontos que vibram em fase. Oposição e fase. E aí, gente? Oposição de fase. É só pegar um crista e um vale. Sempre, tá? Você quer oposição? Pega uma crista e um vale. Então pode ser A e C, A e D. Crista e vale, tá? Vamos pegar um aqui. A e C. Oposição. Aí. Em fase, ou as cristas, ou os vales. Vamos pegar as duas cristas, vai. A e B, pronto. Em fase. Em fase. Tá aí. Ah, ele não pediu, né? Para calcular a velocidade. Qual que é a velocidade dessa onda? Faz V igual a lambda F. Vamos calcular aqui, ó. Um extra, só para aproveitar a fórmula. Extra. V da onda igual a lambda vezes F. O lambda da onda é 1 metro e a frequência da onda, segundo ele disse, é meio hertz. Então, V da onda é igual a 1 vezes meio. Tá meio metro por segundo. E faz... Marcelão. Marcelão. Voltou. E faz sentido a velocidade ser meio metro por segundo. Veja por quê. A frequência é meio hertz, ou seja, meia oscilação por segundo, não é? Tá aqui, ó. Meia oscilação por segundo. Meia oscilação por segundo. Quanto mede meia oscilação? Meio metro. Meio metro por segundo. Tá? Faz sentido ser esta velocidade mesmo. Tá bom? Dá uma olhada aqui. Eu vi essa fórmula e me veio uma pergunta na cabeça que não tem a ver com a aula de hoje, mas tem a ver com os que vai vir no futuro. Velocidade da... Olha para essa fórmula aqui. Velocidade da onda igual a lambda F. Ok? Lembra na refração o que acontece com a velocidade da onda? Muda. Quando uma onda mudar de meio, além da velocidade, o que vai mudar? Com certeza, o lambda. A frequência não muda. Lembra que eu falei? Frequência não muda. Mas, veja, se a frequência é constante, se porventura uma onda
mudar a velocidade, o que acontece com o lambda dela? Muda. Então, por exemplo, a gente vai estudar na próxima aula, né? Refração de ondas em cordas. O que os caras fazem? Eles emendam duas cordas, uma corda mais fina e uma corda mais grossa, consideradas dois meios, e começavam a oscilar. E o que a gente vai perceber? Quando a onda está oscilando numa corda, ela tem um lambda. Quando ela troca de corda, o lambda muda. Ele pode mudar para mais ou para menos. Por exemplo, se numa refração a velocidade aumentar, o que acontece com o lambda? Aumenta. Se numa refração a velocidade diminuir, o que acontece com o lambda? Diminui, tá? Depois a gente faz as regrinhas lá de como isso acontece. Ok. 2. 2. Uma onda propaga-se na água e faz o líquido oscilar verticalmente, para cima e para baixo, 4 vezes por segundo. Oh, beleza. 4 vezes por segundo é 4 Hz. É a frequência da onda. A distância entre dois pontos altos. Isso aqui seria uma representação boa, né? A distância, quando ele fala assim, a distância entre dois pontos altos, o que ele está falando? Duas cristas. A distância entre dois pontos altos é de 6 centímetros. Famoso lambda. Distância entre duas cristas, lambda. Frequência e comprimento da onda. Acabamos de achar. Se eu quiser, eu acho a velocidade também, né? V igual a lambda F. 6, 10 a menos 2, vezes a frequência, que é 4. Tá aqui. Ele não pediu a velocidade, tá, gente? 24 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Então, essa onda ela se propaga a uma velocidade de 24 centímetros por segundo, tá? Ou 24, 10 a menos 2. Ah, eu vou deixar esse negócio aqui. A gente vai falar da pedrinha agora. 3. Uma pedra cai em uma certa represa, gerando ondas na superfície da água que percorrem 130 centímetros no intervalo de 1 segundo. A distância entre duas cristas sucessivas vale 25 centímetros. Calcule a frequência da onda. Então, eu tenho uma onda. Distância entre duas cristas é lambda, certo? Ó, tá aqui a onda. Então, essa distância aqui, ó, pessoal. Esta distância aqui, ó, ela vale 25 centímetros. Se eu quero a frequência da onda, eu uso a equação. Ele falou para a gente que a velocidade da onda é de 130 centímetros por segundo. Deixa a onda em centímetro mesmo, a velocidade, e deixa o lambda em centímetro também. Não tem problema. O lambda vale 25. Então a frequência eu quero saber. 4, 5 e pouquinho. 5 e quanto? 5,2. Que é o 130 dividido por 25. Tem certeza? Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Que faz mais conta errada.
4. Nossa, que tá um forno, gente. 4. Uma onda sonora tem frequência de 340 Hz. Quantas vezes uma crista... Aí ele pergunta no item A, né? Indique quantas vezes uma crista da onda sonora passa por um determinado ponto a cada segundo. A frequência não é 340 Hz, meu Deus. Então, é aquele exemplo que eu falei para vocês. Se você estiver olhando para uma onda, você vai ver passar pela sua vista 340 cristas a cada segundo. Ou 340 vales a cada segundo. Tá bom? Então, indique quantas vezes? 340. Só uma pergunta para ver se alguém sabe esse que eu vou comentar. Porque geralmente acústica a gente não manja muito porque não estuda tanto. Esse som aqui, ele é mais grave ou mais agudo que o Lá? O Lá vale 440. Ele é mais grave. O grave, que é a voz mais... é um som de frequência mais baixa. O agudo é um som de frequência mais alta. Isso é a qualidade fisiológica do som, tá? A gente vai estudar. Tá? A gente escuta as notas musicais mais agudas ou mais graves de acordo com a frequência. Quanto mais baixa a frequência, mais grave. Qual é o mínimo? Alô? Qual é o mínimo de frequência que um ser humano consegue escutar? 20 Hz. Vocês já ouviram falar? Mano, isso é muito louco. Câmara anecoica. Alguém já ouviu esse nome? Procura. Câmara anecoica. Escreve assim, ó. Essa câmara, ela tem duas câmaras anecoicas no mundo, tá? Tudo lá no Vale do Silício. Uma delas é no Vale do Silício, que quem usa é a Microsoft. É o lugar mais silencioso do universo, do mundo. Do universo eu não sei, do mundo. Ela é uma câmara que, tipo assim, porque quando você fala, por exemplo, eu estou falando aqui, o som, ele bate na parede e volta. Então o som ele fica meio que se propagando dentro do ambiente, né? Esse fenômeno ondulatório é chamado reverberação. Quando você entra num lugar. Por exemplo, vocês já repararam que quando a gente entra num lugar que está mais vazio, a gente percebe que está mais vazio pelo som? O som ele dá uma. Parece uma tremida, assim. Quase um eco. Isso é reverberação. Essa câmara anecoica, ela não tem reverberação. Então a pessoa entra e fica lá quietinha. Gente, a pessoa não consegue ficar mais que 30 minutos lá dentro. Ela começa a ter. Porque o lugar é tão silencioso que você escuta o sangue correndo nas suas veias. Você escuta a sua respiração, assim. Você escuta as articulações do corpo. Você escuta o próprio coração. Só que faz, que vai nesse lugar, ela diz que é um negócio assim perturbador. O som dentro da câmara anecoica é menor do que qualquer lugar que você pense que é silencioso. Procura no YouTube que tem uns documentários bem legais sobre essa câmara. Não consegue. O recorde mundial ali foi 45 minutos. O cara começa a ter alucinação, começa a ter crise de pânico, porque o nosso cérebro está acostumado com um nível de ruído pequeno, que a gente acha que é silencioso, mas na verdade lá dentro é que é silencioso. É muito curioso esse negócio da câmara anecoica. Anecoica, sem eco, né? Tipo, anecoica. Então a 4 já foi a. Calcule o intervalo de tempo que uma crista de onda sonora leva para se repetir à medida que um pulso se propaga. O que ele quer saber? Calcule o intervalo de tempo que uma crista de onda sonora leva para se repetir à medida que um pulso se propaga. O que ele quer? Ele quer o período. Ele não pergunta assim: calcule o intervalo de tempo que uma crista demora para se repetir. O intervalo de tempo que uma crista demora para se repetir é o período. E o período é o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre
340 segundos. Nem mexe, né, gente? Deixa assim, tá? 1/340 segundos. C, tem o Czinho lá no canto, lá em cima. Calcule o comprimento de onda da onda sonora. A velocidade do som aproximadamente 340 metros por segundo. V igual a lambda F. O lambda vale. Não, ele quer o lambda, né? Ah, vai dar 1 metro. Ó, gente, vai dar 1 metro. Se a velocidade é 340 por segundo, a frequência é 340 Hz, então o lambda vai dar 1 metro. Pronto. Prontinho. Tá aí. Beleza? Vamos tomar café? Vamos? Então tá bom. Na quinta-feira que vem a gente volta. A gente termina os exercícios dessa primeira parte e já entra em fenômenos, tá bom? Fenômenos ondulatórios. Voltamos em 30 minutinhos, tá, pessoal? Oi. Cara, tô com um monte de aula para postar.